Gospel News desta terça-feira, hoje é dia 21 de julho de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta terça-feira, o governo inicia reuniões com setores afetados por novas tarifas. O impacto será de 7,5 bilhões de dólares. Jacques Wagner é intimado a prestar depoimento no caso do Banco Master. O senador é investigado por ter recebido propina para trabalhar em favor do banco em Brasília. Presidente da Nicarágua acaba com eleições no país e secretário americano fala em ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Sargento da PM é preso após levar esposa morta ao hospital. Vítima apresentava marcas de chicotadas. E veja também, 2 milhões de espanhóis vão às ruas comemorar o título da Copa do Mundo. Boa noite. O governo federal iniciou hoje reuniões com os representantes dos setores que vão ser impactados pela nova tarifa anunciada pelos Estados Unidos. Na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia confirmado a ajuda às empresas. O governo brasileiro vai ampliar o Plano Brasil Soberano, que foi criado no ano passado em respostas às primeiras tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas antes disso, membros da atual gestão vão conversar com os representantes dos setores para entender melhor os impactos. Na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, confirmaram que o governo já dispõe de instrumentos para proteger empresas e empregos. Durigan chegou a dizer que o apoio será a quem injustamente foi afetado pelas tarifas norte-americanas. Estudos do governo apontam um impacto de 18% nas exportações, o que corresponde a quase 7,5 bilhões de dólares. Nesta semana, o economista americano Paul Krugman publicou um artigo afirmando que as tarifas contra o Brasil não vão funcionar e que vão fortalecer o governo do presidente Lula. As novas tarifas contra produtos brasileiros entram em vigor amanhã. Uma reportagem publicada hoje no jornal britânico Financial Times afirma que o Brasil pode passar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador agrícola do mundo. A diferença entre os dois países no ano passado foi de apenas 2 bilhões de dólares. O texto também traz resultados das exportações brasileiras no primeiro semestre do ano e cita ainda o recorde de 87 bilhões de dólares comercializados. A Polícia Federal deve concluir o inquérito do Banco Master no próximo mês. Daniel Vorcaro, dono do banco, vai ser indiciado por fraudes bancárias. O texto final da Polícia Federal deve incluir políticos que atuavam na defesa do Banco Master em Brasília. Um dos nomes aguardados no documento é o de Ciro Nogueira. Ele apresentou uma emenda para aumentar para R$1 milhão o valor que o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, cobre em caso de calote. Durante as investigações, os agentes descobriram que o senador apresentou a proposta para beneficiar Daniel Vorcaro. O inquérito da Polícia Federal também deve trazer influenciadores e jornalistas que supostamente foram contratados para atacar o Banco Central. Segundo informações, os prejuízos causados no Fundo Garantidor de Crédito também serão abordados. O saldo negativo ficou em R$50 bilhões. A Polícia Federal intimou o senador petista Jacques Wagner a prestar depoimento sobre suspeitas de recebimento de propina do Banco Master. Entre os benefícios entregues estão o suposto pagamento de um apartamento avaliado em quase R$2,5 milhões em Salvador, na Bahia. O interrogatório está marcado para o dia 7 de agosto. E a Câmara dos Deputados enviou ao STF uma manifestação apoiando o processo de indicação das emendas parlamentares. Nesse ano, esse tipo de repasse tem um orçamento de mais de R$12 bilhões. O documento foi enviado à Suprema Corte do país, que cobrou esclarecimentos sobre as medidas adotadas para garantir a transparência na execução das emendas parlamentares. No texto, a Advocacia da Câmara disse ser regular e transparente todo o processo e que os beneficiários coincidem com os que efetivamente receberam os recursos. Um estudo da organização Transparência Brasil afirma que em 2025 a Câmara dos Deputados registrou R$1 bilhão e 300 milhões em emendas de comissão em nome de líderes partidários. Uma pesquisa da Real Time Big Data, publicada na manhã de hoje, mostra o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-governador Ronaldo Caiado tecnicamente empatados em eventual segundo turno.
Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 42% de Flávio. Em outro cenário, Ronaldo Caiado aparece pela primeira vez na série histórica numericamente à frente do presidente, mas tecnicamente empatado. Caiado registra 44% das intenções de voto contra 43% de Lula. A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho. O intervalo de confiança é de 95%. A Embraer anunciou hoje a venda de até 45 aeronaves para o grupo controlador da Gol e também da Avianca. Segundo a Embraer, as primeiras entregas estão previstas para o quarto trimestre de 2027. Segundo o grupo comprador, as novas aeronaves vão permitir novas rotas e aumentar a frequência de voos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decretos para impor novas tarifas de 50% sobre produtos canadenses. Os Estados Unidos vão impor novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses nas áreas de álcool, automóveis e produtos lácteos. O presidente americano Donald Trump assinou decretos para determinar as taxações, alegando tratamento discriminatório. Embora certas importações, como produtos do setor de energia e os bens sujeitos a direitos específicos por setor, estejam excluídas, as novas tarifas abrangem produtos que entram no país no contexto do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Trump recorreu a uma disposição legal pouco conhecida para impor as tarifas. A seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite às autoridades agir contra países acusados de aplicar práticas comerciais discriminatórias. De acordo com a Casa Branca, a medida vai entrar em vigor em 30 dias. Embora Trump tenha imposto tarifas abrangentes aos parceiros comerciais dos Estados Unidos desde que assumiu a presidência, elas foram acompanhadas de isenções de grande alcance para os bens que entram no país sob o Acordo de Livre Comércio, TMEC. As medidas mais recentes do presidente americano ameaçam tensionar as relações entre Washington e Ottawa e surgem após o republicano ameaçar taxar o Canadá, devido a uma fumaça de incêndios florestais que se alastrou para os Estados Unidos. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou que o país não vai mais realizar eleições. Ele está no poder há quase 20 anos. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, descartou qualquer possibilidade de realizar eleições. Em um evento para celebrar os 47 anos da Revolução Sandinista, o esquerdista disparou contra a oposição e os Estados Unidos. Aqui acabou a história de partidos colocados pelos Yankees, colocados pelos somozistas, não voltarão ao governo jamais. Eleições gerais estavam previstas para novembro, mas há 1 ano e meio uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos, adiando o pleito para 2027. Ortega é um ex-guerrilheiro da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que derrubou em julho de 1979 a ditadura da família Somoza e governou na década de 1980. Ele voltou à presidência em 2007 e, desde então, ao lado da esposa Rosário Murillo, elevada de vice-presidente a co-presidente em 2025, governam a Nicarágua com poder absoluto e forte controle sobre a sociedade nicaragüense, sobretudo após os protestos de 2018, cuja repressão, segundo a ONU, deixou mais de 300 mortos. Os opositores foram presos ou forçados ao exílio, despojados de sua nacionalidade e de seus bens, assim como jornalistas, intelectuais e religiosos críticos do governo. Milhares de nicaragüenses vivem refugiados na Costa Rica, na Espanha e nos Estados Unidos, e movimentos da oposição no exílio têm manifestado esperança de que a pressão internacional consiga uma transição ou eleições livres. E no início da tarde, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio publicou uma nota na rede social X afirmando que o governo de Donald Trump e a comunidade internacional não vão ficar de braços cruzados enquanto a ditadura na Nicarágua ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. Ele também afirmou que o presidente do país, Daniel Ortega, provou a sua covardia e medo ao abolir as eleições. Uma tempestade deixou 10 mortos e 100 mil pessoas isoladas no Chile. O presidente chileno José Kast pediu ajuda do exército. Um temporal deixou 5 mortos e quase 100 mil pessoas isoladas no Chile devido a bloqueios de estradas. O balanço foi divulgado pelo governo do país, que decretou estado de catástrofe e mobilizou o exército para trabalhos de resgate. O fenômeno, que começou no sul do país no último dia 15, castiga as regiões desérticas de Coquimbo e Atacama, no norte.
onde as chuvas extremas são incomuns. Devido ao transbordamento de rios, estradas foram bloqueadas e algumas comunidades ficaram isoladas. Há bairros cheios de lama, inundados, pessoas que perderam suas casas, seus pertences, que estão muito aflitas, descreveu Cristóbal Juliá, governador de Coquimbo. Segundo o governador, o último ano de chuvas intensas havia sido em 1997. O presidente chileno, José Antônio Kast, decretou estado de catástrofe na região, o que permite enviar militares, restringir a liberdade de circulação e enviar ajuda mais rapidamente. Além das 5 mortes, há 4 desaparecidos e mais de 1.100 casas destruídas ou que sofreram danos. E no próximo bloco, o sargento da PM é preso após levar esposa morta ao hospital de Belo Horizonte em uma operação contra roubo de medicamentos no Rio de Janeiro. O sargento da Polícia Militar, Eduardo Abner Pereira, foi preso em flagrante após levar a esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, morta a um hospital na região noroeste de Belo Horizonte. O corpo dela apresentava marcas de agressões. Segundo o boletim de ocorrência, Michele deu entrada no hospital por volta das 9h30 da noite de ontem. A médica responsável pelo atendimento disse aos policiais que a vítima apresentava quadro de assistolia, compatível com parada cardiorrespiratória. A equipe médica identificou múltiplas lesões pelo corpo da capitã, entre elas traumatismo craniano, ferimentos nas pernas, hematomas, marcas lineares compatíveis com chicotadas e um corte de grandes proporções na região frontal da cabeça. Os médicos também informaram que, pelas características observadas, estimava-se que a morte tivesse ocorrido entre 4 e 6 horas antes da chegada ao hospital. O sargento prestou depoimento à polícia e disse que na noite anterior o casal consumiu bebidas alcoólicas e comprimidos de êxtase. Segundo ele, os dois mantiveram relações sexuais consensuais, com práticas de dominação e agressões físicas. Ainda conforme o depoimento, Michele teria caído da escada da residência, sofrendo um corte na cabeça e outros ferimentos. Eduardo disse que prestou os primeiros socorros, deu banho na esposa, estancou o sangramento e a colocou para descansar. Ele disse ainda que Michele recusou atendimento médico porque estaria constrangida após o consumo de drogas. O sargento disse que eles dormiram na parte da tarde e, ao acordar já à noite, percebeu que Michele não respondia aos estímulos. Eduardo também foi visto descartando uma caixa metálica em uma lixeira. Os policiais encontraram comprimidos com características semelhantes às da droga sintética êxtase. A mãe da vítima afirmou à polícia que considerava o relacionamento da filha abusivo e marcado por controle psicológico. Segundo ela, Michele passou por sucessivas separações e reconciliações com Eduardo ao longo dos últimos anos. O caso é investigado pela Polícia Civil e todos os objetos recolhidos serão periciados. Em nota, a defesa do policial militar informou que acompanha as investigações e afirmou ser necessário aguardar a conclusão dos laudos periciais e da apuração antes de qualquer julgamento. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação contra um esquema interestadual de roubo de medicamentos. Até o fechamento da edição, 5 pessoas foram presas. A quadrilha envolvida no esquema tinha apoio do 3º Comando Puro e movimentou 33 milhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. O delegado André Prates afirmou que os criminosos roubavam medicamentos que muitas vezes tinham como destino a rede pública de saúde. Ele contou ainda que a carga era levada para o Complexo da Maré e depois revendida por empresas farmacêuticas de fachada. 3 pessoas foram identificadas. Fernanda Rodrigues França, apontada como integrante do núcleo de receptadores. Stephanie Montovani, apontado como chefe do esquema. E Humberto Xavier, apontado como receptador. A Justiça do Rio de Janeiro também pediu o bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias e o sequestro de bens. A seguir, a Amazônia registra queda nos incêndios em 2025 e 2 milhões vão às ruas de Madrid celebrar a conquista da Copa do Mundo. Um levantamento da MAP Biomas mostrou que a Amazônia brasileira registrou queda nas queimadas no ano passado.
Os incêndios na Amazônia brasileira caíram ao seu menor nível histórico em 2025, depois de terem atingido o maior no ano anterior. É o que mostram dados divulgados nesta terça-feira pela Rede de Monitoramento Ambiental MapBiomas. O resultado, inédito desde o início dos registros, em 1985, é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de 3 meses das eleições, em que o petista vai tentar um quarto mandato. A maior floresta tropical do mundo havia atravessado uma situação crítica em 2024, quando 15,8 milhões de hectares queimaram em meio a uma seca histórica, que favoreceu a expansão do fogo, iniciado por atividades humanas na maioria dos casos. O relatório anual do fogo mostra que o panorama se reverteu no ano passado, quando a Amazônia registrou 3,1 milhões de hectares queimados, a menor área afetada desde o início dos registros por satélite dessa rede que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Segundo a MapBiomas, a queda dos incêndios na Amazônia foi fora da curva, por conta de um atraso do período chuvoso de 2024 para 2025, que impediu uma janela ideal para ter a queima em alguns lugares, onde o fogo é usado para limpar terras agrícolas, e um fator psicológico em comunidades afetadas pelos incêndios descontrolados de 2024, que, diante do temor de uma situação semelhante, contribuiu ao controle do fogo. O relatório destacou que a queda dos incêndios no Brasil interrompe uma sequência de anos de expansão do fogo e devolve o país a um patamar historicamente mais baixo de área queimada. A publicação também apontou, com base em dados oficiais, uma redução dos focos de fogo, levando à menor taxa de desmatamento na Amazônia da última década durante o primeiro semestre deste ano. Em todo o Brasil, o balanço também foi positivo no último ano. A área queimada foi a mais baixa desde 2018, com um total de 12,7 milhões de hectares. Uma juíza federal da Califórnia ordenou a suspensão da compra da Warner Bros. Pela Paramount. Promotores de 12 estados consideram a negociação um risco à livre concorrência. A juíza federal da Califórnia, Araceli Martínez Holguín, ordenou suspensão da compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery por sua concorrente Paramount Skydance, enquanto o mérito do caso é analisado. Promotores de 12 estados americanos, liderados pela Califórnia, contestaram judicialmente a aquisição, que avalia Warner Bros. Discovery em 110 bilhões de dólares, incluindo a dívida, por considerarem que ela representa um risco à livre concorrência e aos consumidores. Os estados apresentam elementos sólidos de que a operação enfraquecerá substancialmente a concorrência, escreveu a juíza. A magistrada também considerou que o grupo de promotores demonstrou que a união das duas empresas provocaria danos irreversíveis caso avançasse antes de uma decisão sobre o mérito da ação. Embora seja uma decisão temporária, a medida representa um revés para a Paramount Skydance, que apresentava sua oferta como mais propensa a receber a autorização dos órgãos reguladores do que a proposta da Netflix. Após 5 meses de disputa, a Netflix acabou desistindo no fim de fevereiro, deixando o caminho livre para a Paramount Skydance. Procurada pela agência France Press, a Paramount Skydance não respondeu de imediato. A União Europeia aplicou uma multa de mais de 3 bilhões de reais à empresa chinesa AliExpress por vender produtos ilegais e falsificados. A empresa não disse se vai recorrer da decisão. A União Europeia impôs uma multa de 550 milhões de euros, cerca de 3,2 bilhões de reais, à plataforma chinesa de comércio online AliExpress, subsidiária do gigante Alibaba, por permitir a venda de produtos ilegais no bloco, como brinquedos proibidos e roupas falsificadas. Trata-se da multa mais alta imposta por Bruxelas desde a adoção da Lei de Serviços Digitais em 2022. O AliExpress acaba de receber uma multa de 550 milhões de euros por violar a Lei dos Serviços Digitais. O AliExpress não avaliou nem mitigou os riscos de produtos ilegais serem oferecidos em seu marketplace. Para vocês terem uma ideia, a própria empresa informou que só no ano passado, quase 15 milhões de produtos ilegais foram recomendados a usuários na União Europeia. A empresa declarou que não concorda com a decisão emitida nem com a multa desproporcional, que não refletem os princípios estabelecidos ou as medidas significativas e proativas implementadas, sem informar se vai recorrer da decisão. A sanção obriga o site a apresentar no prazo de 3 meses medidas destinadas a cumprir a Lei de Serviços Digitais, sob pena de multas periódicas. Em maio, Bruxelas já havia imposto uma multa de 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais, a Temu, outra plataforma chinesa muito popular na Europa, pelos mesmos motivos, medida contestada pela empresa.
A União Europeia vem endurecendo há meses as normas para proteger seu mercado frente a uma concorrência chinesa frequentemente considerada desleal. Outra plataforma de vendas de origem chinesa, a Shein, também está na mira de Bruxelas. E os jogadores da Argentina voltaram para casa após a derrota na final da Copa do Mundo. A festa junto à torcida não contou com a presença do craque Lionel Messi. Parte do elenco e da comissão técnica da seleção argentina retornou a Buenos Aires. Apesar da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo, o time era aguardado por uma multidão em frente ao complexo da Associação de Futebol Argentino, em Ezeiza. O capitão da Albiceleste, Lionel Messi, não retornou ao país com o restante da equipe. Os jogadores embarcaram em um ônibus rumo ao centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino, localizado a cerca de 4 quilômetros do aeroporto, onde chegaram quase uma hora depois. Apesar do frio e da chuva em Buenos Aires, os torcedores acompanharam com cantos e bandeiras o ônibus durante o trajeto. A dor é muito grande e será difícil cicatrizar essa ferida, escreveu Messi em sua conta no Instagram nesta segunda-feira. Segundo a imprensa local, o camisa 10 viajará para sua cidade natal, Rosário, nos próximos dias. Já do outro lado do mundo, 2 milhões de espanhóis foram às ruas de Madrid celebrar o título e ver de perto a taça da Copa do Mundo. A imagem aérea da Praça Cibeles era impressionante. 2 milhões de espanhóis comemoraram o título da Copa do Mundo em Madrid. Quando trouxe a taça para o palco, Rodri, eleito o melhor jogador do Mundial, teve que passar em um corredor polonês. Mas tudo naquele clima de muita alegria. Um dos momentos marcantes foi quando os reis do mundo levantaram a taça para os torcedores. O técnico Luis de la Fuente foi reverenciado pelos jogadores e retribuiu o carinho com belas palavras. Temos a sorte de contar com 26 pessoas fantásticas que também são jogadores de futebol fantásticos, os melhores do mundo. Portanto, é uma honra para mim liderá-los, assim como é compartilhar este momento com minha comissão técnica e com todos que trabalham em prol do grupo. Acima de tudo, não se esqueçam de uma coisa, algo que também disse há 2 anos. Juntos somos mais fortes. Viva a Espanha! Obrigado! Viva a Espanha! Gracias! Dancinha no palco? Os campeões não perderam essa chance. O lateral esquerdo Cucurella foi além, tocou bateria. Autor do gol do título na decisão contra a Argentina, Ferran Torres foi um dos mais festejados. Rodri lembrou que ele já foi muito criticado e até puxou um coro para homenageá-lo. No meio da torcida, o clima também era de enorme alegria e orgulho pelo 2º título da Espanha em Copas do Mundo. É algo que não sabemos se vamos vivenciar novamente. Em 2010 éramos apenas crianças. Agora que crescemos, viemos aqui para comemorar. Não sabemos se isso vai se repetir. Queremos celebrar aqui com todo mundo. Com tanta gente querendo comemorar, foi preciso improvisar para ver melhor o que estava acontecendo no palco. Alguns dos astros da festa, como Lamine Yamal, precisaram descansar um pouco. Mas não se engane, a atual campeã da Eurocopa e da Copa do Mundo vai seguir incansável em busca de novos títulos. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Na sequência tem o encontro mensal Mais QV Raízes com Bispa Sônia Hernandes e Bispa Fernanda Hernandes, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional. Você fica em boa companhia e amanhã a gente volta com mais notícias do Brasil e do mundo a partir das 7h30 da noite. Uma boa noite e até lá.